Olá, bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou Mili Vieira e estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor Jesus. E o tema de hoje é uma fé que muda a história. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você a história de uma mulher que viveu um milagre muito grande na vida da sua filha, porque ela não desistiu, mesmo com limitações, mesmo com dificuldades, ela não desistiu. E antes de compartilhar essa história, eu quero te perguntar: o que você faria se você fosse pedir um milagre, se você estivesse desesperado, se você necessitasse daquele milagre e você fosse pedir para o Senhor e de repente o Senhor chegasse para você e falasse: não, primeiro eu vou fazer na vida de fulano, mas na sua vida não vou fazer. O que você faria? Qual seria a sua reação? No livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24, vai narrar a história da mulher Sírio-Fenícia. E diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Quem partiu? Jesus. E tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde se ocultar, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Perceba. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas que caem das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio já tinha deixado. Gente, essa palavra é muito forte. Eu estava limpando a casa e o Espírito Santo de Deus estava ministrando no meu coração essa palavra. Enquanto eu estava ali, o Espírito Santo ministrando no meu coração. Quantas vezes, veja só, quantas vezes nós ouvimos um não do Senhor e nós desistimos, ou então nós batemos o pé, ou nós birramos. Quantas vezes desistimos por várias situações. Mas essa mulher, a Bíblia fala que Jesus veio para os judeus, né? Para o povo de Deus. E quando Jesus fala que não é lícito que ele tire o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, é porque aquela mulher, ela tinha outras práticas, outros deuses. Aquela mulher não era uma mulher que pertencia ao povo judeu, era uma mulher que pertencia ao povo de Deus ali, né? Vamos dizer assim, porque ela tinha outras culturas, outros deuses. Assim era na região dela. Então, por isso Jesus vai dizer assim: não é lícito que eu venha tirar o pão dos filhos, ou seja, não é lícito que eu venha parar por um momento de dar atenção àqueles a qual eu vim pregar, a qual eu vim curar, e pregar para outros que não estão na parte da linhagem. Foi exatamente isso que Jesus falou. Mas ela vai dizer uma coisa interessante: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das crianças. Ela chega para Jesus e fala: eu não preciso que você faça muito por mim, eu só preciso de uma migalha. Eu só preciso de uma migalha, porque ela entendeu que até a migalha que viesse da parte de Jesus poderia mudar a vida dela. E enquanto eu estava limpando a casa, eu estava pensando sobre isso e eu falando assim: a gente pode escolher receber aquilo que a vida nos dá e ficar nos lamentando, ou a gente pode pegar aquilo que a vida nos deu e fazer daquilo o nosso milagre. Sabe? Às vezes você não vai receber da vida aquilo que você queria,
Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Às vezes a gente não vai receber da vida aquilo que a gente queria. A gente às vezes sonha com coisas maravilhosas, mas às vezes a vida não vai nos dar, não vai nos tratar como filhos. Às vezes a vida vai nos tratar como cachorrinho mesmo. Sabe? Eu fui tratado como um cachorro. Acho que você já ouviu essa expressão. E às vezes a vida vai nos tratar assim. Às vezes a gente vai bater numa porta e a porta vai estar fechada. Às vezes a gente vai esperar um reconhecimento e a gente não vai ter aquele reconhecimento. Às vezes a gente vai esperar, uma resposta mansa, uma resposta boa. E às vezes a gente vai dar de porta na cara. Mas aí o que é que você faz? O que é que você faz quando a vida te dá somente migalhas? Pode escolher receber aquilo que a vida nos dá e ficar nos lamentando, ou a gente pode pegar aquilo que a vida nos deu e fazer daquilo o nosso milagre. Sabe? Às vezes você não vai receber da vida aquilo que você queria. Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Às vezes a gente não vai receber da vida aquilo que a gente queria. A gente às vezes sonha com coisas maravilhosas, mas às vezes a vida não vai nos dar, não vai nos tratar como filhos. Às vezes a vida vai nos tratar como cachorrinho mesmo. Sabe? Eu fui tratado como um cachorro. Acho que você já ouviu essa expressão. E às vezes a vida vai nos tratar assim. Às vezes a gente vai bater numa porta e a porta vai estar fechada. Às vezes a gente vai esperar um reconhecimento e a gente não vai ter aquele reconhecimento. Às vezes a gente vai esperar, uma resposta mansa, uma resposta boa. E às vezes a gente vai dar de porta na cara. Mas aí o que é que você faz? O que é que você faz quando a vida te dá somente migalhas? Você fica chorando e se lamentando? Ou você vai fazer dessas migalhas um instrumento de milagre? Sabe? Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração nessa manhã. E Ele falava comigo: eu quero que você não mais fique reclamando se a vida te der migalhas. Mas pega tudo e faça dessas migalhas milagre. Instrumento de milagre. Ela falou assim, ela reconheceu que até mesmo uma migalha vindo de Jesus poderia mudar a história dela. O pouco vindo de Jesus poderia mudar a história dela. Talvez a sua vida inteira foi de pouco. Talvez a sua vida inteira foi de pouco. Pouco afeto, pouco amor, pouco dinheiro, né? Foi de pouco. Mas ainda assim você pode ter a sua vida transformada. Essa mulher, ela teve a filha dela liberta, ela teve a vida dela transformada e ela teve o nome dela escrito na Bíblia. E hoje, há mais de 2000 anos, ou mais, muito mais, nós estamos aqui falando sobre a história dessa mulher. Então, tipo assim, foi uma mulher que marcou a história. Não é porque você recebeu pouco da vida, não é porque eu recebi pouco da vida que nós não podemos deixar a nossa história escrita. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo é sobre legado. Você não precisa fazer muito, mas aquilo que você está fazendo, você vai deixar lembrança na vida de alguém. Por exemplo, você vai deixar lembrança na vida do teu filho, você vai deixar lembrança no seu bairro, você vai deixar lembrança na sua igreja, você vai deixar lembrança na sua comunidade, lembrança no seu trabalho. Você não precisa fazer muito, você não precisa ser super grande, mas aquilo que você está fazendo vai deixar um legado? Porque aquelas migalhas foram tão suficientes para ela que curou a vida da filha dela, que libertou a filha dela, que transformou a vida dela e que deixou um legado. Um legado de quê? De uma mulher que não desistiu mesmo diante da humilhação, mesmo diante da porta na cara, mesmo diante de palavras negativas. Uma mulher que mesmo assim não desistiu. Tá, eu não preciso de muito, eu preciso só de um pouquinho mesmo, não tem problema. Um pouquinho
já é suficiente para mim. Eu não me importo, tá? Eu tô sendo humilhada agora, mas por que eu estou sendo humilhada? Porque eu quero. Ela conseguia ver lá na frente. E só ela sabe a situação que ela viveu até aquele momento para dizer assim, não, tudo bem, só esse pouquinho aqui já é suficiente. Então, será que nós, eu e você, porque essa palavra veio primeiro para mim e depois eu estou transmitindo para você, será que nós vamos pegar os poucos que a vida está nos dando e fazer desses poucos um banquete? Ou nós vamos falar, você não é Jesus? Como que você fala uma palavra dessa? Eu bem sabia que você era isso, falaram que você era o filho, era de Beelzebul. Ela poderia começar a praguejar Jesus, ela poderia começar a reclamar de Jesus, ela poderia simplesmente sair falando, voltar para a sua terra, falando, olha, Jesus, ele é arrogante, ele é ignorante, ele não é nada disso não. Não poderia? Poderia. E nós podemos passar a nossa vida inteira reclamando das migalhas que a vida nos deu, ou nós podemos pegar essas migalhas e transformar no banquete para mudar a nossa história. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por essa palavra, obrigada por ministrar o meu coração. Eu realmente precisava ouvir essa palavra do Senhor. Quero te pedir que o Senhor venha moldar os nossos pensamentos a cada dia, porque a tua palavra diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. Então, quando o Senhor nos dá uma palavra, o Senhor está renovando a nossa mente, mudando a nossa maneira de pensar, mudando a nossa maneira de enxergar, mudando a nossa maneira de achar. Então, eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor possa aplicar no nosso coração, que ainda que a vida nos tenha oferecido migalhas, nós podemos pegar essas migalhas e transformar a nossa história e deixar um legado nessa terra, na vida, meu Pai, das pessoas que estão em nossa volta, na vida, Senhor Jesus, na nossa comunidade, sabe, na nossa história. Nós podemos sim, Pai. Pode ser pouco, mas tudo que é pouco, que vem do Senhor, o Senhor pode multiplicar. Hoje, Senhor, nós temos poucas visualizações nesse canal, mas ainda assim o Senhor está fazendo um milagre. Todos os dias nós estamos aqui. E é nesse pouco que o Senhor tem se revelado. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que assiste, cada um que comenta, cada um que compartilha. E que o Teu Espírito Santo de Deus possa trabalhar cada dia em nossas mentes, em nossos corações. No nome de Jesus. Amigo, que Deus te abençoe. Um cheiro, um abraço no seu coração. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.